Olá, bem-vindos à aula de hoje. Hoje vamos falar sobre elétrica, mais especificamente tensão, corrente e resistência, a relação entre os três, que é a primeira lei de Ohm, está bem? Nós vamos utilizar um software para simular e dar uma visão melhor para a gente de como que as três grandezas se relacionam. Vamos ver também circuitos em série paralelo para poder entender ainda mais a fundo esse conteúdo, tá bom? Então, começando, vamos lá. Eu vou pegar aqui no nosso software uma fonte de tensão, pode entender como sendo uma pilha, uma bateria, alguma coisa desse tipo. Vou pegar também uma resistência elétrica e vou fechar o circuito mais simples possível. Então, fechando aqui um circuito, que é um caminho, nós vamos ter então uma fonte que vai retirar elétrons, retirar energia aqui de um lado e forçar ela a entrar aqui no outro lado. Então vamos ter aqui esses elétrons circulando, né? E aí esse circuito vai ser então formado por condutores. Temos aqui, por exemplo, fios de cobre, e essa fonte ela vai então forçar a passagem dos elétrons por dentro dessa resistência. Essa resistência aqui ela simula, ela representa uma lâmpada, um chuveiro, alguma coisa da sua casa. Então, resistência é tudo aquilo que se opõe à passagem da corrente elétrica. E nesse momento ela costuma gerar trabalho. Esse trabalho pode vir em forma de luz, de calor, campo magnético, entre uma série de outras coisas. Tá? Então aqui nós temos um primeiro circuito elétrico. Fonte de tensão, que eu sempre comparo com uma força medida em volts. Aqui nós temos 1,5, é o comum de uma pilha, por exemplo. Tá? Repara que nós temos aqui uma simbologia, uma representação por setas que indicam o sentido da corrente elétrica. E temos bem pequenininho também aqui, como se fossem os elétrons em movimento. Eu vou alterar o valor dessa tensão aqui para 12 volts, que é o valor comum nas baterias de carro, moto, etc. Repara como ficou mais intensa aqui, ó, a cor e a quantidade desses pontinhos que trafegam por aqui. Isso porque simplesmente eu aumentei a tensão elétrica. A tensão elétrica, como eu falei para vocês, é uma coisa que vai ser diretamente proporcional, ligada à força que vai empurrar os elétrons. Quando eu aumentei aqui essa força, eu passei a ter uma quantidade maior de elétrons circulando aqui ou passando por dentro da resistência por segundo. Tá? Então, eu aumentando a tensão, aumentando a força, eu aumento proporcionalmente a corrente elétrica do circuito. Ao contrário do que acontece com a resistência. A resistência, ela se opõe à passagem da corrente elétrica, ela dificulta. Então, quanto mais forte, quanto maior for a resistência, menos corrente vai passar. Aqui nós temos R1, resistor 1, com valor de 1K, 1 kg, que é 1000, e eu vou alterar também esse valor. Vou trocar de 1000 ohms para 10.000 ohms, 10K. Olha como baixou aqui, ó, a corrente elétrica. Tá? Então, primeiro conceito básico, rápido, a corrente é diretamente proporcional à tensão elétrica e inversamente proporcional à resistência elétrica. As três são interrelacionadas e forma aí o que eu falei que é a primeira lei de Ohm. Está bem? Então, primeiro conceito, lei de Ohm, relação das três grandezas elétricas aí mais simples. Nós vamos montar alguns circuitos série paralelo para que eu possa explicar para vocês alguns conceitos simples também de divisão de tensão e corrente elétrica. Bom, vou pegar aqui mais um resistor e vou colocar aqui em paralelo com a nossa fonte. Está bem? Bom, temos agora aqui então duas resistências. Deixa eu alterar o valor desse aqui para 1K novamente. Opa, 1K. Novamente para ficar igualzinho estava antes. Pronto. Temos aqui agora então duas resistências, duas cargas ligadas na nossa fonte de alimentação. O que mudou aqui? Mudou que essa fonte agora ela vai passar elétrons por dentro de duas cargas, sendo que esse aqui é um dos caminhos possíveis das correntes aí, e aqui
é o outro caminho possível para as correntes fazerem. Ou seja, temos uma corrente que circula por aqui e temos uma outra corrente que circula por aqui. Perceba que toda corrente vai passar por aqui, mas quando chegar aqui ela vai se dividir. Parte vem para cá, parte vem para cá. As duas passam pelas resistências e quando chegar nesse ponto, que a gente chama de nó, as duas se juntam e vêm para cá novamente. Então, como se divide aqui a corrente elétrica? Nós temos aqui neste ponto 23 a 24 mA e nesse ponto aqui nós temos uma divisão, onde uma parte vai para lá, repara que temos aqui 11, quase 12 mA e 11, quase 12 mA para cá. Então meio a meio se divide. Mas por que se dividiu meio a meio? É porque tem 2 e aí divide no meio, metade para cada? Não, eles são proporcionais à resistência. Se eu pegar esse valor aqui e dobrar o valor dele de resistência, colocar aqui 2 kΩ, o que vai acontecer? Repara que essa linha aqui ficou mais fina do que essa, tá vendo? Nós temos menos corrente agora passando por aqui do que temos por aqui. Vamos ter aqui então 5, 6 mA, enquanto aqui nós temos ainda aqueles mesmos 12 mA, tá bom? Então, a corrente elétrica que vai passar por cada carga, por cada resistência, é proporcional ao valor da resistência. O que eu tenho que entender é que sempre que eu ligar cargas em paralelo com uma fonte de alimentação, eu vou ter a tensão de cada carga igual à tensão da fonte. Ou seja, esse cara está recebendo 12 volts, esse cara está recebendo 12 volts. Se eu colocasse mais um em paralelo, todos eles receberiam 12 volts. Isso acontece na sua casa, por exemplo, no sistema de iluminação. Você pega várias lâmpadas, que seriam como essas resistências aqui. Você pega várias lâmpadas e liga elas em paralelo com a fonte, em paralelo com a alimentação da sua casa, que pode ser 127 volts ou 220 volts. Independente de quantas lâmpadas tenham, cada uma delas vai receber aquela tensão nominal de 127 ou de 220 volts, tá? Então aqui é a mesma coisa, só que o valor de corrente que passa por cada uma delas depende do quê? Da construção que veio da fábrica. Se for o caso de uma lâmpada que tenha maior luminosidade, maior intensidade, maior potência, ele vai ter uma corrente elétrica maior que vai passar. E a passagem da corrente elétrica com a tensão aplicada vai ser convertida, transformada em luz, calor, qualquer outra coisa que seja, tá? Então, esse é o primeiro princípio básico. Liguei cargas em paralelo com a fonte, a tensão das cargas é igual e a corrente vai se dividir. Está bem? Agora, e se eu, ao invés disso, ligar essas cargas em série e não mais em paralelo? Eu vou alterar aqui a lógica do meu circuito. Vou remontar ele, na verdade. E aí então nós vamos ver como que isso aqui vai ficar. Vou plugar ele aqui em série e vou fechar aqui, esse circuito. Pronto. Agora nesse caso aqui, olha o que foi que aconteceu. Eu agora, montagem de circuito série, eu agora tenho um único caminho para passagem da corrente elétrica. Ou seja, a corrente vai sair daqui, desse ponto positivo da minha fonte, vai entrar numa resistência, vai ter que passar por ela, depois que sair, vai ter que entrar na outra resistência, passar por ela, para então esses elétrons poderem voltar aqui e fechar esse circuito elétrico. Lembrando que a corrente que entra no circuito, está aqui, 3,98 mA, é igual à corrente que sai. Vai estar aqui, 3,98 mA. Então, a corrente ela não se cria, não se reproduz, nem se perde no meio do caminho. A corrente que entra aqui é a mesma corrente que volta. Mas agora nós temos cada elétron, cada fração de corrente elétrica tendo que percorrer 1 kΩ, depois mais 2 kΩ. Então temos uma resistência total aqui de 3.000 ohms. Isso é o valor de resistência total que vai ser encontrado. Para eu descobrir o valor da resistência elétrica é muito fácil.
tensão dividido por resistência, ou seja, 12 dividido por 3.000 deve dar aí 4 miliampere ou 0,004 ampere, está bem? Então aqui vamos ter uma corrente elétrica igual para os dois. Não tem como passar mais elétrons por aqui do que por aqui, porque são os mesmos. Por outro lado, a tensão elétrica não vai mais ser igual. Quando a gente ligou lá o sistema paralelo na fonte, todas as cargas tinham a mesma tensão, que era de 12 volts, segundo nosso exemplo. Aqui não. Aqui, se eu tiver, por exemplo, 1000 ohms em um e 1000 ohms no outro, qual vai ser a tensão em cada um deles? A tensão vai ser de 6 volts, ou seja, ele vai pegar os 12 volts que ele tem e vai dividir. Vai usar metade para passar a corrente por aqui e metade para passar a corrente por aqui. Está bem? Então a tensão, a força, vai ser dividida proporcionalmente ali entre as duas resistências, 6 e 6. A soma sempre vai dar o total da nossa carga. Agora, e se os valores forem diferentes? Eu vou demonstrar isso para vocês colocando aqui um voltímetro, tá bom? Ó, vou dar play. Vocês vão ver que vai ficar aqui, tá vendo? Ó, dos 12, como eu disse, 6 e 6. Ele aproxima, esse software aqui, ele dá umas distanciadinhas, mas entenda como sendo 6 e 6 aqui. Agora, quando eu mudo esse cara aqui de valor, se eu colocar aqui o dobro de resistência, o que vai acontecer? Agora, esse cara aqui tem o dobro desse aqui. Ou seja, eu tenho 8 volts aqui e eu tenho 4 volts aqui. 8 e 4. Porque dos 12, ele vai ter que dedicar 2/3 da força para passar a corrente por esse resistor. Por isso vai ter uma tensão maior. Está bem? Então essa divisão independente do valor é proporcional. Se eu pôr 2 aqui também, ó, volta a ser meio a meio, 6 e 6, tá vendo? Então não é de acordo com o valor da resistência, mas com a relação entre as resistências que estão colocadas ali em série no nosso circuito. Está bem? Basicamente, então, a lei de Ohm ela se resume a isso. Ela se resume à relação entre tensão, corrente e resistência, onde a tensão é igual a corrente vezes a resistência, a corrente é igual tensão dividido pela resistência e a resistência é igual tensão dividida pela corrente. É só uma lógica do que é proporcional a quem. Aumentando quem diminui, mas as três grandezas elas são relacionadas. E quando você interliga em série e em paralelo, essas tensões e correntes começam a se dividir de algumas formas que a gente vai ver um pouquinho melhor no próximo vídeo, quando vamos falar melhor aí da lei de Kirchhoff, lei dos nós e lei das malhas. Está bem? Então, basicamente, do vídeo de hoje, espero que você tenha entendido isso. Relação entre tensão, corrente e resistência, e que você acompanhe também os próximos vídeos. Se você tiver aí uma dificuldade muito grande em entender a base, o conceito básico do que é tensão, o que é corrente, o que é resistência, eu vou colocar um vídeo aqui em cima, tá? Um card agora aparecendo. E aí você clica nele que lá eu explico com bastante detalhes o que é tensão, corrente, resistência, numa linguagem extremamente simples. E se você está estudando elétrica, se você está estudando física, gostou do conteúdo, se inscreve aí que de segunda a sexta-feira, às 18 horas, nós temos um vídeo novo no ar. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.